Boa noite a todos. Falta um minutinho, mas eu convido para que todos nós possamos já ir nos harmonizando, lembrando de Jesus, deixando o nosso corpo bem à vontade, para que nós possamos nos ligar à espiritualidade amiga através de uma oração. Então podemos fechar os olhos se quisermos e lembrarmos do nosso Mestre amoroso, daquele Mestre amigo, tão vivo, tão dinâmico, tão amoroso, que nos abraçava com o seu olhar penetrante e, sabendo das nossas necessidades, nos auxiliava, nos curava, nos instruía e também continua a caminhar conosco nesta romagem terrena. Então agradecemos ao nosso Mestre amoroso e pedimos que Ele possa irradiar sobre todos nós, planeta Terra, a sua luz amorosa e fraterna, curando os doentes, aliviando as dores, trazendo esperança, serenidade, fé para todos nós, irmãos em humanidade. E com a certeza de que estamos sendo atendidos, agradecemos e abrimos a nossa exposição da noite. Que assim seja. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre felicidade, né? Até enquanto nós arrumávamos aqui, a gente lembrou de uma música, né? Bem que vem a calhar com a nossa ideia de felicidade. Quem não quer ser feliz? Se a gente perguntar para as pessoas se elas querem ser ricas ou felizes, elas vão optar por uma felicidade, a maioria, segundo a estimativa de uma pesquisa, né? Só perde, então, para a saúde. E eu acredito que desde que a gente se conheça como ser humano, a gente busca essa felicidade, né? É através do trabalho, através das escolhas que a gente faz, através da nossa formação. A gente sempre se projeta no futuro e se vê exercitando aquela profissão e vê com qual mais se assimilaria, poderíamos nos ver felizes, enfim, né? Com qual delas? Tem umas que não fazem muito o nosso gênero, que nós talvez não tivéssemos capacidade para outras, e assim a gente escolhe ser feliz através da nossa profissão. Então vamos ver como é que a maioria de nós tenta buscar essa felicidade. Então muitas vezes nós vamos achar que são os bens materiais que nos trazem essa felicidade. Outras vezes a gente acha, e muitos de nós acham que é através do prazer, da satisfação desse prazer. Através de se vestir bem, uma roupa de grife, uma cirurgia plástica que nos modele, né, nos deixe como a gente gostaria de ser, ou inclusive aquele carro do ano que nós também almejamos. Para outros, está na fama, no sucesso, no poder. Quantas vezes a gente ouve, né, muitas pessoas dizerem assim, que a meta de vida é conseguir, né, aquele sonho de ser um cantor famoso, uma atriz famosa, né, alguma coisa nesse sentido. E outras vezes a gente já ouviu falar também dos famosos que gostariam tanto de poder ir na praia, por exemplo, né, como todo mundo vai e sem ser abordado, sem ser incomodado, sem ter que estar se preocupando com a foto, com a entrevista, né, com aquele aprochego dos fãs. Então tem sempre os dois lados. Muitos de nós nos sacrificamos para ter as coisas, para chegar no topo, para vencer, né? Muitas vezes a gente até corre riscos, né? De vida, de saúde, de perder as coisas, as pessoas, né? Quantas vezes a gente lê livros que são biografias de pessoas que, para chegar em tal nível, né, deixaram para trás a família, né? Hoje estão no topo, mas sozinhos. Para outros também a felicidade está condicionada a não ter problemas.
seria quase que impossível no mundo que vivemos, né? Não ter problemas é difícil, porque de uma forma ou de outra, num grau ou outro, toda a humanidade enfrenta problemas. Nós, que estudamos o Livro dos Espíritos, estamos inseridos no movimento espírita, sabemos que a nossa Terra ainda é um mundo de expiações e provas, não tem como não ter problemas aqui. Possivelmente, há muitos séculos que virão, nós teremos um planeta melhorado, mas por enquanto ainda faz parte. Então, o que seria essa felicidade que nós tanto falamos? Primeiro, ela varia de pessoa para pessoa. Para mim pode ser alguma coisa, para vocês aí pode ser outra coisa. A felicidade, ela é muito individual, ela não é algo estrutural. Por exemplo, para quem é saudável, não vai ver na saúde a felicidade. Para quem tem bens materiais, acha que isso também não é um requisito. Mas então, como é que seria isto no modo geral? Então, para quem está enfermo, restaurar a saúde seria felicidade, né? Vamos pegar hoje as pessoas que estão passando pela pandemia, né? O que elas gostariam de mais para elas, de mais importante agora? Não seria restaurar a saúde, né? E estar saudável? Então, seria um momento de felicidade. Se nós estamos desempregados, um emprego seria motivo de felicidade, nem que fosse temporariamente, né? Se a gente é solteiro, que quando eu estava arrumando esse slide aqui, eu lembrei de uma colega minha que, uns tempos atrás, ela disse, início de ano letivo, nós fazendo aquela reunião, paramos para tomar um café, e ela disse, para este ano a minha meta é arrumar alguém, porque eu preciso, eu já estou no limite. Ela esclareceu, eu quero ter filhos, e se eu não arrumar este ano, né? Ela arrumou alguém, ela tem filho, então ela tinha esta meta, esse objetivo, e ela realmente alcançou. Então, para ela naquele momento, e para quem está nessa condição, também é motivo de felicidade encontrar a pessoa para compartilhar o afeto. Para o torcedor, aqui nós, gremistas e colorados, né? Então, para os colorados, quando o Grêmio perde, motivo de felicidade. Para os gremistas, quando o Inter perde, motivo de felicidade. E olha que isto deve realmente trazer felicidade, né? Porque é o momento que as pessoas extrapolam, né? Colocam para fora, dá para ver que realmente é uma alegria, né? É algo assim muito forte. Pena que dura pouco, né? Porque no próximo jogo já às vezes não é o mesmo resultado. Para quem padece de fome e de frio, encontrar a felicidade num agasalho, num alimento, também é importante. E lá no Evangelho, no capítulo 5, item 20, o nosso irmão ali, François, Nicolas Madeleine, diz o seguinte para nós: não sou feliz, a felicidade não foi feita para mim. Exclama geralmente o homem em todas as posições sociais. Isto prova, meus caros filhos, melhor que todos os raciocínios possíveis, a verdade desta máxima do Eclesiastes: a felicidade não é deste mundo. Então, se ela não é deste mundo, não podemos alcançar nem um pouquinho de felicidade. Ela tem a felicidade para nós, ela tem um conceito um pouquinho mais profundo. Vamos ver então. Ela é, segundo a Wikipédia, é um estado durável de plenitude, satisfação e equilíbrio físico e psíquico, em que o sofrimento e a inquietude são transformados em emoções ou sentimentos que vai desde o contentamento até a alegria intensa ou júbilo. Também pode ser bem-estar espiritual e paz interior. Nós vamos ficar com a segunda parte, que é a paz mais duradoura, né? Aquela que alguns eleitos conseguem alcançar. Vamos ver quem são estes. Porque a gente muitas vezes acha que os espíritos superiores, os anjos, Jesus, por exemplo, eles são de uma formação diferente da nossa. Tem gente que diz Jesus, o Filho de Deus. E nós somos o quê? Todos somos filhos de Deus.
né? Mas, para que nós cheguemos a ser um Jesus algum dia, temos que dar algumas caminhadas, algumas idas e vindas nas nossas reencarnações, porque para nós chegar até Jesus, nós temos que melhorar quanto ser humano, né? Então vamos ver a pergunta, o que nos diz? É do Livro dos Espíritos, a pergunta 920, que está lá nas Esperanças e Consolações, no livro 4. Tá? Penas e gozos terrenos, felicidade e infelicidades relativas. O homem pode gozar na Terra uma felicidade completa? Quer dizer, será que existe alguma pessoa que nasce e realmente é feliz desde que nasceu o tempo inteiro até o seu desencarne? Não, pois a vida lhe foi dada como prova ou expiação, mas dele depende abrandar os seus males e ser tão feliz quanto se pode ser na Terra. Então há um limite para esta felicidade, né? Não que Deus nos tenha imposto um limite, é porque nós próprios nos impomos este limite, porque nós ainda somos pessoas limitadas nas nossas condições de vivências, de viver. Agora nós vamos ver mais ou menos como é que nós podemos ser mais felizes. Sendo a Terra um planeta de expiações e provas, é natural que não encontremos aqui a felicidade suprema, mas alguns momentos de alegria que se alternarão com outros de tristeza e decepções. Não é bem isso que acontece? Às vezes a gente, né, tem uma grande felicidade, uma notícia boa, vê uma pessoa que a gente não via há tempo, consegue algo que a gente gostaria, chega no topo, né? E no outro dia a gente tem uma baita de uma decepção, né? Porque tudo isto, ser feliz ou infeliz, tem a ver com sentimentos. E sentimento é algo, é muito individual de cada ser humano. Então, quando nós fazemos aquela retrospectiva, assim, agora mesmo quando eu fazia criava esta exposição aqui, eu fiquei pensando, se eu fosse perguntada assim, quando que eu fui mais feliz? Eu fiquei pensando, era nos momentos de reunião com pessoas, não era alguma coisa que eu adquiri, que a gente ficou feliz naquele momento, né? Não era algo que tu vivenciou, que tinha que ter muito dinheiro para isso. Eram momentos em que a gente se entrelaçava com os outros. Então, a felicidade tem a ver com o relacionamento, com os bons relacionamentos. Então, assim, que ocorre que muitas pessoas insistem em se ver como ser material, ignorando que o objetivo final das experiências encarnatórias é a evolução espiritual, razão da nossa passagem por este planeta. Então, quanto mais evoluídos formos, mais felizes seremos. E aqui vem ainda lá, da mesma partezinha do Evangelho, capítulo 5, item 20. Consequentemente, se a morada terrena se destina a provas e expiações, é forçoso admitir que existem além moradas mais favorecidas, em que o espírito do homem, ainda prisioneiro de um corpo material, desfruta em sua plenitude as alegrias inerentes à vida humana. Foi por isso que Deus semeou no vosso turbilhão esses belos planetas superiores, para os quais os vossos esforços e as vossas tendências vos farão um dia gravitar, quando estiverdes suficientemente purificados e aperfeiçoados. A gente sabe que não há uma área circunscrita que diz assim, esses 3 planetas aqui são de espíritos superiores, aqueles 4, 5 lá são de almas inferiores, né? Não existe uma divisão, mas existem sim mundos felizes. Espíritos puros, espíritos evoluídos moram, residem aonde? Todo mundo conhece, talvez, a história do Dr. Bezerra, que ele foi chamado pela espiritualidade superior, né? E foi dito para ele, olha, você já tem méritos para passar para o mundo mais elevado. E ele o que disse? Por amor a nós, preferiu ficar. Ele disse, não, enquanto houvesse alguém sofrendo aqui na Terra, ele gostaria de ficar. Será que nós teríamos também essa atitude, né? Nós
como diz o gaúcho, mas louco para conhecer como é os mundos superiores, né? Nem uma passadinha a gente não ia dar por lá. Então, o espírito realmente superior, ele ama, né? E por ele amar, por ele sentir por nós algo que ainda nós não sabemos, não conhecemos com profundidade, por isso a gente não entende, ele já tem essa condição da felicidade muito mais avançada. Não é porque vê alguém sofrendo que ele vai deixar da condição feliz de espírito, porque ele vai nos olhar com um olhar paternal, amoroso, mas ele vai continuar sendo feliz, o seu interior, e ele nos contagia também com a felicidade. Será que, como seria a visita, nós esperando aqui que o Dr. Bezerra de Menezes viesse nos visitar aqui na casa, e ele chegasse e visse todas as nossas mazelas, os nossos defeitos, e ficasse extremamente triste, e colocasse essa tristeza para nós, como nós ficaríamos? Então, o espírito verdadeiramente superior, evoluído, a condição de felicidade dele ele não perde, e ele pode nos passar esta felicidade, e não ao contrário. Então, nossas imperfeições são resquícios da nossa natureza primitiva, são condicionamentos que desenvolvemos ao longo das encarnações, e para corrigi-las teremos de passar por um recondicionamento, e isto só se consegue com ação, uma ação programada e permanente. Então é trabalho, meus amigos. Queremos ser felizes, sermos melhores? Trabalhar. Trabalhar no quê? Em quê? No nosso aprimoramento. Cortar os nossos defeitos, aparar as arestas, nos melhorar como ser humano. Então, ainda lá no capítulo 5, diz assim: num sentido geral, pode afirmar-se que a felicidade é uma utopia, um sonho, a cuja perseguição se lança nas gerações, sucessivamente, sem jamais a alcançarem. Porque se o homem sábio é uma raridade neste mundo, o homem realmente feliz não se encontra com maior facilidade. No mundo atual que nós vivemos, não vamos ser pessimistas. Neste mundo que nós estamos agora, com toda essa dificuldade que nós enfrentamos, é difícil de encontrar um homem realmente feliz. Mas Deus não criou mundos para ser felizes e outros infelizes, né? Na verdade, até o mundo evolui. O mundo evolui para que possa abarcar, comportar pessoas felizes ali também. Na questão 921 do Livro dos Espíritos, ainda nos diz assim, pergunta: concebe-se que o homem seja feliz na Terra quando a humanidade estiver transformada? A própria pergunta nos já afirma aqui. Mas, enquanto isso não se verifica, pode cada um gozar de uma felicidade relativa? Que é o que nós já tínhamos respondido anteriormente. Então aqui diz assim: o homem é, os espíritos nos dizem, né, na maioria das vezes, o artífice de sua própria infelicidade. Praticando a lei de Deus, ele pode poupar-se a muitos males e gozar de uma felicidade tão grande quanto comporta a sua existência, num plano grosseiro. Então temos aqui a afirmação de que nós podemos sim sermos mais felizes. Leon Denis nos diz o seguinte: confiai-vos à suprema sabedoria, desempenhai a tarefa que vos distribui e que livremente antes de nascerdes haveis acertado. Às vezes a gente reclama da família, do trabalho, mas Deus não nos obrigou a nada. Nós é que pedimos. Nós às vezes imploramos para nascer em família X, porque nós precisávamos nos acertar com aquelas pessoas. Às vezes os débitos são mútuos, às vezes são só nossos, né? Então, a gente não pode ficar lamentando, tem que pegar a enxadinha todas as manhãs e ir para a nossa hortinha lá, né? Olha, respira fundo. Nós sabemos que muitas vezes a palavrinha, que talvez não soa tão bem aos nossos ouvidos, mas num relacionamento conflituoso, quando a gente consegue se aturar, já é um passo. Então comecemos por aí. Muitos não se aturam, se apartam, e depois ficam com aquele débito muitas vezes agravados, tendo que ressarcir ali e aqui, né, aquela
aquele remorso, aquela tristeza, arrependimento. Por que eu não aturei um pouquinho mais? Logo ali, dobrava a esquina, ia ficar mais fácil. Né? Não que a gente tem o livre-arbítrio, né? Pode fazer as nossas mudanças. Mas ter a paciência, que é a ciência da paz, nós sermos mais resignados, mais amorosos, caridosos, ajuda bastante. Nem a riqueza, nem o poder, nem mesmo a florida juventude são condições essenciais à felicidade. Também está lá no Evangelho. Digo mais, nem mesmo reunidas essas três condições tão desejadas, porquanto incessantemente se ouvem no seio das classes mais privilegiadas, pessoas de todas as idades se queixarem amargamente da situação em que se encontram. Se assim não fosse, por que nós teríamos suicídios nas classes mais altas, nos jovens, muitas vezes recém-saídos da adolescência, ou na drogadição, né? Tem tantos males, tanto nas famílias pobres quanto nas famílias abastadas. O lar é o sagrado vértice onde o homem e a mulher se encontram para o entendimento indispensável. Entendemos então que quando a família consegue se entender, chega-se à felicidade. Aprender com os outros, tolerância, respeito, harmonia entre os familiares, compreensão, ajuda mútua. Esta seria a nossa felicidade maior, talvez, né? Porque não adianta nós sermos felizes na rua, sermos felizes no trabalho, se chegamos em casa e temos uma infelicidade tão grande. Se a gente pudesse escolher, certamente gostaria de ser mais feliz na família, né? Como então? Estude a si mesmo, observando que o autoconhecimento traz humildade. E sem humildade é impossível ser feliz. Amor é a força da vida e trabalho vinculado ao amor é a usina geradora de felicidade. Sempre o amor, né? Em todos os cantos é ele que nos impulsiona o progresso. Lembremos-nos de que o homem interior se renova sempre. A luta enriquece-o de experiência, a dor aprimora-lhe as emoções e o sacrifício tempera-lhe o caráter. O espírito encarnado sofre constantes transformações por fora, a fim de acrisolar-se e engrandecer-se por dentro. Então, mais uma vez, também o sofrimento, as dificuldades, é como nós somos aquela pedrinha bruta. Lá dentro está a pedrinha preciosa. Se nós tivermos uma existência só de alegrias, das pessoas fazendo tudo o que nós quisermos, não precisar estudar nem trabalhar, ociosidade, tempo livre. Hoje nós diríamos só na frente da TV assistindo séries, né? Fazendo coisas agradáveis. Será que nós desencarnaríamos um pouquinho lapidado? Ou voltaríamos àquela mesma pedrinha? Então, para nós descobrir que pedra preciosa somos nós, temos que dar uma burilada, né? Lixar, né? Para que veja surgir lá de dentro aquele homem melhor, renovado. Então a felicidade depende exclusivamente de cada criatura, brota da sua intimidade, depende de seu interior. Como ensinou o mestre Galileu, o reino dos céus está dentro de vós. E é verdade, cada um de nós já nasce com a lei divina incrustada, né, dentro da nossa consciência. Por isso que muitas vezes, diante de alguma situação, a gente fica em dúvida. É certo ou é errado? Porque no fundo nós sabemos o que é certo e o que é errado. Só que a gente ainda tem bastante dificuldade de pegar o caminho certo, porque o outro caminho é mais fácil de seguir. Mas esta alegria espontânea, que brota de corações muitas vezes sofredores, muitas vezes, não sei se foi só eu, mas quantos de nós já tivemos experiência de que você se vê na obrigatoriedade de consolar alguém e sair de lá consolado, porque a pessoa tem uma alegria espontânea, algo, aquela vibração que você se sente acolhido. Então, esta alegria espontânea que decorre de uma conduta digna é geradora de saúde e bem-estar. O homem que executa com prazer os seus deveres e sabe transformar as situações difíceis
dando-lhes cor e beleza, supera os impedimentos e facilita a realização de qualquer empresa. Então, mais uma vez, depende de como nós encaramos a situação. Muitas vezes nós podemos estar num lugar alegre, em que as pessoas estão festejando alguma coisa, mas se o meu íntimo não estiver alegre, festejando, não estiver em afinidade vibratória com aquelas pessoas, eu posso estar naquela festa e ser o carvãozinho lá do churrasco, né? Que não tem brilho nenhum, não aquece ninguém. Ao contrário, posso estar ali, inclusive, incomodando os outros com a minha forma negativa de ver. Então, tudo é algo bem interior, é o nosso trabalho de refletir. Por que eu estou me sentindo assim? Por quê? Né? E nos corrigir imediatamente, porque nós temos essa obrigação, nós não podemos vibrar negativamente quando nós já sabemos que essa vibração prejudica os demais. Então, quando a gente já tem um pouquinho de conhecimento espiritual, nós não podemos mais nos dar a estas coisas. É quase que obrigatório nós nos melhorar, para que nós nos sintamos melhor também. Então, a alegria, desse modo, resulta de uma visão positiva da vida, que se enriquece de inestimáveis tesouros de paz interior. Mesmo que não está tão bom, procuremos ver o lado bom das coisas. Qualquer ação inspirada pela alegria torna-se mais fácil de ser executada, e auréola-se da mirífica luz do bem. Nem sempre é o fato em si o grande problema, mas o estado de ânimo e a forma de o encarar, por aquele que o deve enfrentar. Às vezes nós temos 1000 pessoas vivendo o mesmo problema, mas cada uma dessas 1000 pessoas pode encarar o problema da sua forma. Algumas podem cair, outras podem ser o esteio daquele que está do lado, porque como é uma questão muito própria de cada um enfrentar, depende de como nós somos ou depende de como nós queremos ser. Coloca o toque de alegria nas tuas realizações e elas brilharão, atraindo outras pessoas alegres também, que brilham também, que se sentirão comprazidas em poder ajudar-te, estar contigo, participar das tuas tarefas. Viver deve ser um hino de júbilo para todos quantos se movimentam na terra. Ontem eu até brinquei com uma colega, eu fui numa loja comprar umas torneiras para a nossa escola, que elas foram roubadas, e ela disse para mim, vai lá e fala com o tal vendedor, porque ele é uma pessoa assim bem dinâmica, ele vai te ajudar a escolher as melhores torneiras. E eu cheguei lá, esperei pelo vendedor, e quando eu disse o nome da pessoa que tinha me mandado lá, nossa, ele se desmanchou em elogios, disse que ela é a diretora mais simpática do estado. Daí eu fiquei rindo que esse pobre de mim, né, que estou agora neste cargo, chegou lá, né, e nem um raio de simpatia me foi dado. Mas pensa quanto foi tocada, né, no seu coração essa pessoa, porque certamente se sentiu acolhida pela outra, né, que achou tão simpática. Então foi uma brincadeira, claro, mas é isso aí. Quando a gente está irradiando simpatia, a gente também atrai as pessoas. É como a florzinha, né? A florzinha que exala o perfume, ela atrai abelhinhas, insetos coloridos, maravilhosos. E aquele monturo ali, que exala outros tipos de cheiros, né? Atrai outros tipos de insetinhos, moscas. Então, até nisto precisamos nos cuidar. E aqui está a nossa frasezinha, que nós sempre estamos lembrando e dizendo que a felicidade reside na paz da consciência tranquila, do dever cumprido e amando indistintamente o próximo, sem querer expectativa de recompensa pelo bem praticado. Então, para a doutrina espírita, a gente
tem este conceito, que a felicidade é consciência tranquila do dever bem cumprido, né? Amar o próximo indistintamente, e quanto aos haveres materiais, a posse do necessário. Mahatma Gandhi nos disse: os espíritos felizes são atraídos uns para os outros pela similitude de ideias, gostos, sentimentos, formam vastos grupos ou famílias homogêneas. Então, se quisermos ser felizes, comecemos agora para atrair outros que vão impulsionar mais ainda a nossa felicidade. E para finalizar, o Espiritismo nos convida a uma atitude passiva dinâmica. Passiva dinâmica. Não só passiva. Aceitando as vicissitudes, quer dizer, aceitando as dificuldades, mas trabalhando por superá-las. Porque esta é a vontade de Deus. E sim, que a vontade de Deus é a nossa felicidade. Então, para nós encerrarmos a nossa exposição da noite, talvez por um resumão geral. Um estado de felicidade plena, duradoura, constante, ainda não podemos manter aqui na Terra. Mais ainda nesse momento em que a Terra é chacoalhada por essa epidemia, porque nós sabemos que o nosso planeta vai dar um passo bem importante. De provas e expiações vai passar para de regeneração. Mas não é algo assim que num ato se passe de um para outro. É um processo. Como todas as coisas na vida, é um processo lento, gradual. Nós não suportaríamos viver num planeta de regeneração se nós saísse desse planeta e fosse para o outro, fosse colocado lá. Nós seríamos empecilho para o desenvolvimento dos outros. Nós precisamos melhorar para acompanhar o planeta, poder estar nele quando ele for de regeneração. Então nós estamos num processo longo, né, dolorido para nós, enfrentando dificuldades. Mas é possível que nós possamos, se nós pacificar o nosso íntimo, ter mais momentos de alegria. Em família, em relação àqueles que nos cercam, no trabalho, na comunidade. Se nós formos essa sementinha da alegria que faz brotar dentro dos outros também esta condição, levando sempre o otimismo, seja em qual for a situação, levando mais sorrisos, porque às vezes a gente anda de cabeça baixa, cara fechada. Por quê? Se a gente pode enfrentar os mesmos problemas de cabeça erguida e sorrindo, levando para os outros também o conforto de ver que, apesar de, a gente pode ter uma vida mais alegre, mais farta de emoções positivas, né? Então tudo depende de nós, de encarar de forma diferente a situação e termos essa confiança no futuro. Olha, parece que a gente está por aí às soltas, mas Jesus é o nosso governador, Ele está no leme, confiemos nele. Ele sabe o que faz. A Terra já passou por outros momentos difíceis assim e sempre superou. E estamos aqui com um grande desenvolvimento das ciências, de outras formas também. Hoje nós temos aqui a parte da internet muito mais desenvolvido, a informática e tudo mais, toda essa parte aqui de evolução. Agora é o momento de nós também evoluir interiormente, deixando, como nós costumamos dizer, o homem velho morrer, deixar nascer nesta mesma encarnação um homem novo. Mas o homem novo somos nós mesmos, melhorados, modificados, mais otimistas, mais felizes, mais alegres, mais atuantes. E uma coisa que talvez eu não tenha dito, que nós podemos experimentar a felicidade mais profunda em alguns momentos nesta encarnação, quando a gente de coração realmente ajudar o próximo, levar para o outro aquilo que ele precisa, seja não só materialmente, mas também espiritualmente, nos dar o nosso tempo para o outro, um pouquinho de nós, dado aqui, dado ali, levando para aquele que está sofrendo a mensagem de otimismo, levando pão para aquele que tem fome, o agasalho para aquele que tem frio, mas acompanhado de palavras de encorajamento, de esperança. Então,
nesses momentos, a nossa alma realmente sente um pouquinho do que é ser feliz, que é a felicidade plena dos espíritos superiores. Certo, então? Que a gente possa sair daqui mais motivados para ser feliz, compreendendo a dinâmica de Deus, aceitando que somos ainda devedores, que estamos ainda mergulhados no pagamento das nossas dívidas e que possamos ser aquele homem atuante na nossa sociedade, no nosso lar, que possamos ser aqueles que levam o sorriso, a simpatia e o amor ao próximo. Então, Mestre Jesus, mais uma vez te agradecemos e rogamos a tua presença amiga nos nossos lares, nos lares dos irmãos que sofrem, nos hospitais, por toda a humanidade, Senhor, por todos os irmãos, encarnados e desencarnados, que estão no planeta Terra. Que a tua luz amorosa possa inundar cada recanto do nosso planeta. Que nenhum irmão nosso seja esquecido da tua bondade, da tua paz, do teu amor. Que possamos, Senhor, sentir a tua presença amiga, aquecendo os nossos corações. E que possamos ser aqueles irmãos, uns dos outros, irmãos, amigos, fraternos, realmente. Pai amado, muito obrigado, Mestre Jesus. Que assim seja.